para a leitura da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Hoje, vamos ver, o nosso tema será a ceia do Senhor, o anúncio da mensagem do Evangelho com imagens. Eu tirei o com imagem da rede social porque não ia ter como explicar na rede social. Então, aqui eu posso explicar então a ceia do Senhor, o anúncio da mensagem do Evangelho com imagem. Aquilo que o Senhor autorizou de usássemos imagem na igreja está ali, a ceia do Senhor. Então, vamos ler o texto. 1 Coríntios 11, versículo 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua palavra que nos orienta em todas as coisas, Senhor. Eu te peço, Pai, que nesta manhã teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações daqueles que aqui estão presentes, e aqueles que porventura posteriormente verem a pregação também sejam edificados, Senhor. E que nós entendamos, Senhor, que estamos ouvindo o Evangelho e também vendo o Evangelho quando praticamos as ordenanças, Senhor, que são símbolos de realidades espirituais, embora não transmitem graça, apontam e falam da graça, como símbolos e memoriais que são. Pedimos, Senhor, que a tua igreja seja edificada nesta manhã por meio do teu Santo Espírito, e que tudo aquilo que eu falar esta manhã, Senhor, seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A ceia do Senhor, um anúncio da mensagem do Evangelho com imagens. Durante muito tempo foi-se introduzido no cristianismo, nas igrejas, imagens, rituais e outros elementos de culto que nós não encontramos no texto do Novo Testamento. Isso foi feito com uma argumentação que mostra uma boa intenção. Olha, a maioria do povo antigamente era iletrado, não sabia ler. Como então eles poderiam entender, ouvir, ler a mensagem do Evangelho? Então foi se pintando nas catacumbas, foi se pintando nas igrejas imagens de passagens bíblicas, imagens de acontecimentos bíblicos, seja um pastor levando uma ovelha, que é talvez a imagem mais antiga do cristianismo que temos, uma catacumba, seja de passagem da transfiguração. E foi depois dessas figuras pintadas, foi se colocando também estátuas de homens, mulheres de fé na história da igreja. E depois foi se colocando rituais, por exemplo, o que a Bíblia fala da oração? A oração sobe como um incenso a Deus. O que se adicionou na igreja? O incensário. As pessoas entrando na igreja com um incensário, simbolizando que as orações dos santos subiam ao Senhor, e foi se colocando imagens, com o argumento que a maioria das pessoas não lê a Bíblia porque não sabe. Hoje não lê a Bíblia porque não quer, mas antigamente não lê a Bíblia porque não sabia ler a Bíblia. E foi se colocando imagens com muita boa intenção. E foi se colocando outros rituais, por exemplo, a água benta. A água benta, a figura da água, da limpeza, da regeneração do Espírito Santo, a figura do batismo. Então se colocou-se uma água que você entraria, estaria purificado para poder levar suas orações a Deus. Figuras, imagens que apontavam coisas. E isso gerou o que na igreja, ou no cristianismo? Misticismo, paganismo, superstição. De sorte feita aos evangélicos também, com seus rituais extrabíblicos, como por exemplo, temos aqui um ponto de contato, uma água abençoada em cima da TV, para que você vai tomar essa água depois da oração, e é uma imagem de quão poderoso é o Evangelho. Satanás deve ter criado aquela TV fininha para que os pastores não mais fizessem mandar colocar água em cima da TV, né, que não dá mais para fazer. Então foi se criando e criando. Muitas ideias, muitas imagens, e todas essas ideias e imagens gerou o que na igreja, ou nos crentes, ou nos cristãos, ou na cristandade? Misticismo. Por isso é importante nós nos atermos àquilo que o Senhor fala em sua palavra,
as ordenanças. Ali no versículo 26, 1 Coríntios 11, vai falar que quando nós comemos o pão, bebemos o cálice, nós fazemos o quê? Anunciamos. Então, quando a igreja, não os elementos parados, mas quando a igreja se reúne para celebrar, para comer a ceia do Senhor é o memorial da igreja reunida. Quando a igreja se reúne para comer, a igreja está com sua ação anunciando a morte do Senhor. É um anúncio, é uma pregação silenciosa, porque a imagem da igreja reunida, celebrando a ceia do Senhor, ela aponta a mensagem do Evangelho, da morte de Jesus e da ressurreição de Cristo e da sua futura vinda. Então, a imagem autorizada que temos para ensinar é a ceia do Senhor. Então, é uma poderosa imagem que a igreja coletivamente anuncia tanto a si mesma quanto ao mundo. E o que ocorreu com a ceia do Senhor? Criou-se a ideia que a ceia do Senhor tem elementos mágicos que você toma e fica fortinho. Então a imagem coletiva da igreja, celebrando a ceia, anunciando o mundo do evangelho, se perde por algo muito individual e egoísta. Eu vou tomar a ceia para que eu fique forte, para que eu seja mais cristão, para que eu tenha mais comunhão com Deus, para que eu e não para que nós anunciemos junto o evangelho. Porque que está no plural, né? Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha quem? A igreja reunida. Dito isso, a palavra ali, anuncieis, katagelo, significa fazer conhecido. Quando a igreja do Senhor celebra a ceia, ela faz conhecida a mensagem do evangelho. Quando a igreja do Senhor se reúne para a ceia, se faz conhecida a mensagem do evangelho. João Calvino vai dizer erroneamente que quando nós celebramos a ceia, o Senhor está espiritualmente presente nos elementos e espiritualmente nós comemos do Senhor. Ora, nós não somos canibais, né? E o Senhor já está presente quando a igreja está reunida, Ele não está presente 2.0 na igreja. Quando nós perdemos isso de vista, nós transformamos a ceia numa água benta. Nós transformamos a ceia num incensário. Nós transformamos a ceia em tudo menos aquilo que ela é. Um anúncio, uma pregação com imagens vívidas daquilo que Jesus fez. Dito isso, sendo isso fato conhecido dos irmãos do que é a ceia, seus participantes, quando não entendem essas coisas, se reúnem para o pior. O verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. É interessante a argumentação moderna, que se faz tudo de maneira frouxa e erradamente, mas ele está fazendo para Deus, mas está fazendo em nome de Jesus, mas está dizendo que é de Deus. Se botar a palavra Jesus na música, ela vira cristã. Aqui fala, vocês estão se reunindo sem a compreensão correta da ceia, e a reunião de vocês é para o bem ou para o mal? Para o mal, melhora ou piora? Piora. Então, nem toda reunião de ceia é ceia, nem toda reunião cristã é cristã. Nem toda reunião da igreja reunida edifica. Por isso é importante entendermos o que estamos fazendo. E a ceia é um momento onde continuamente relembramos isso. Por isso que nós fazemos uma ceia trimestral, para que ela não seja tão frequente, que seja algo rotineiro e perca-se a importância, como o apêndice do culto. É mandamento? Não é mandamento. Mas é algo que nós entendemos como benéfico, e nós fazemos trimestral para que não ser tão frequente, não virar uma banalidade, mas também não ser tão espaçada para que a igreja se esqueça do que significa ela. Dito isso, nós devemos, para participar da ceia, sendo ela o anúncio do evangelho, da mensagem do evangelho com imagens. Primeiro, a compreensão do evangelho. Porque quem celebra a ceia, quem participa da ceia? É a igreja. Então, quando a igreja se reúne e anuncia o evangelho, a mensagem do evangelho, celebrando a ceia, quem está anunciando o evangelho? É o pastor? Como a igreja pode fazer isso se ela não compreende o evangelho? Quantas pessoas celebram a ceia sem compreender o evangelho? Né? E as igrejas que corretamente fazem a ceia restrita são tidas como igrejas não amorosas. Pelo contrário, nós não queremos que ninguém venha aqui e se reúna para pior. Nós queremos que a pessoa venha aqui e seja abençoada, e não coma e beba para a sua própria condenação. Segundo elemento, compreensão do evangelho é o primeiro. Segundo, participação do evangelho. Estamos anunciando o evangelho, então devemos participar do evangelho. Como podemos anunciar o evangelho ao qual não participamos? E terceiro elemento
esperança causada pelo Evangelho. A ceia, ela anuncia uma esperança que temos. Mas como nós podemos anunciar uma esperança se nós não temos essa esperança? Por isso, esses 3 elementos são fundamentais para que quando nós nos reunamos como igreja, nós de fato anunciemos a mensagem do Evangelho com imagens, que é a ceia do Senhor. Primeira verdade, primeiro elemento do texto, a compreensão do Evangelho. Verso 26, diz o seguinte, a parte B, anunciais a morte do Senhor. Aqui é o anúncio da morte, o anúncio do seu sacrifício, o anúncio do que ele fez, o anúncio daquilo que Jesus fez por nós. Ali o verso 23 e 24, 1 Coríntios 11, diz o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu sempre leio esse texto, sempre falo a mesma coisa. Eu recebi o que ensinei. Logo, eu não tenho direito de modificar aquilo que foi recebido. Eu recebi o que vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ora, aqui ele está falando do Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, a boa mensagem, a boa nova, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, o que Paulo está dizendo? Quando vocês se reúnem e vocês anunciam a morte do Senhor por meio da ceia, vocês estão dizendo ao mundo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Jesus Cristo foi sepultado e que ele ressuscitou ao 3º dia. Isso é fundamental para que de fato a ceia anuncie a mensagem do Evangelho. Por isso que é necessário uma compreensão do porquê do sacrifício de Cristo. Olha, estamos dizendo na ceia que o corpo de Cristo, simbolicamente aqui representado pelo pão, o corpo de Cristo foi partido por nós, ele foi surrado por nós, e que seu sangue foi derramado em nosso benefício, correto? E por quê? Nossa, pergunta para os evangélicos, por quê? Mas por que foi preciso? Por que Deus simplesmente não perdoou todo mundo? Por que Ele não abraçou todo mundo? Por que Deus não deu uma de Ed Renekiewicz? Abraçou todo mundo. Segundo culto que eu falo o nome dele, vai me processar mesmo. Por que Ele não abraçou todo mundo? Por que Ele não fez isso? 2 Coríntios 5, 19 e 21. É preciso uma compreensão do porquê da morte de Cristo. Estamos anunciando que Ele morreu. Por que Ele morreu? Eu lembro quando eu ainda não era católico romano, porque não escolhi isso, mas me colocaram nesse movimento, nesse segmento. Eu perguntava para os meus parentes, ele morreu para nos salvar, mas por quê? Aí a resposta era, ele morreu para nos salvar. Mas por quê? Por que eu tinha que ser salvo? E por que a morte dele de fato me salvaria de alguma coisa? Por quê? Quando nós vamos celebrar o Senhor e celebrar as ordenanças, devemos ter uma compreensão por que Cristo foi partido e por que seu sangue foi derramado. Porque estamos anunciando, não devemos fazer o anúncio porco do Evangelho. O que é o anúncio porco? É o anúncio sem compreensão. Não é um ato automático a ceia, é algo muito sério. Ali em 2 Coríntios 5, verso 19, diz o seguinte, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Primeiro ponto aqui, na cruz, Deus não imputa o seu e o meu pecado em nós mesmos. Ele não coloca. O que Ele faz? Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que não conheceu o pecado, foi feito pecado. Então, oferta pelo pecado por nossa causa. Então, o nosso pecado foi colocado sobre quem? Cristo. Já não estou aquele crente, eu não vou participar da ceia, porque essa semana eu pisei na bola, estou muito impuro. Se ele entendesse isso daqui, ele participaria da ceia. Por quê? Porque ele está entendendo que Deus, na cruz, não imputou aquilo que eu merecia receber. Eu merecia ser punido. A ira de Deus, um Deus santo, que não pode só abraçar o pecado, porque a Bíblia fala que Deus não justifica o ímpio. Mas eu sou ímpio, ele me justificou de que maneira? Um justo foi colocado no meu lugar, que é Jesus. Esse Deus, ele não imputou o meu pecado sobre Jesus. O meu pecado sobre mim, mas imputou o meu pecado sobre Jesus. Colocou o seu, o pecado do mundo inteiro sobre Jesus Cristo. Estamos dizendo o seguinte quando celebramos a ceia, olha, Deus matou Jesus para não ter que matar você. Deus puniu Jesus
para não ter que punir você. Porque na cruz, ele não imputou os nossos pecados sobre nós. Colocou sobre quem? Imputar é colocar na conta. Foi imputado a Jesus uma dívida, que era minha. Um anúncio poderoso do Evangelho. Por que vocês celebram a ceia? Uma vez eu perguntei, uma pessoa, supostamente diz, essa pessoa que se converteu, foi batizada numa igreja pentecostal, né? Eu sabia que não era convertida. Ai, julgador, acertei, né? Por que tu toma ceia? Não, porque eu acho legal, né? Porque eu acho legal. Falei, mas é legal que não te ensinaram? Não. Falei lá, quem quis ser batizado? Fui lá, fui batizado, né? Aí saiu porque não conseguiu achar uma mulher para ele, para poder casar na igreja, né? Esse era o objetivo. Essa pessoa anunciava o Evangelho quando celebrava a ceia? Uma igreja assim, uma comunidade assim, anuncia o Evangelho quando seus membros não sabem o que estão fazendo? Não. Por isso que é fundamental uma compreensão do porquê Jesus morreu. Porque Deus imputou os meus pecados sobre ele. É isso que eu estou dizendo. Olha, quando eu vou comer o pão e beber o cálice, estou dizendo o seguinte, olha, eu merecia. Era o meu sangue que era para ter sido derramado. E isso não teria salvação, porque era só justiça, ué. Quando você pune um bandido, ele fica lá. Era a minha carne que era para ter sido surrada, era eu para ter sido condenado. Mas Cristo foi condenado em meu lugar. Só que a ceia aponta algo mais. Verso 26, 1 Coríntios 11. Por isso aquela acusação que é feita contra os batistas, vocês creem que é um símbolo, então a ceia de vocês não tem significado algum? Pelo contrário, porque nós não cremos que é algo automático, um poderzinho místico cai do céu, nós damos total e absoluta importância a ela, pelo que ela significa, pelo que ela aponta. Ali no versículo 26 diz o seguinte, porque todas as vezes que comereis este pão e bebereis este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Se ele vem é porque ele está vivo. Porque não fala até que ele ressuscite, o texto trata como se ele estivesse vivo. Então, se nós devemos compreender ao anunciar o Evangelho na celebração da ceia, o porquê da morte de Cristo, devemos também compreender o porquê da sua ressurreição. Isso é fundamental. Aliás, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, quantas pessoas já morreram na história da humanidade? Todo mundo que nasceu, correto? Ou vocês vão entrar na lista, não se preocupe, né? Vocês vão entrar na lista. Agora, se eu falo assim, não, eu vou morrer para pagar os seus pecados, e Deus aceitará isso, como é que eu posso comprovar isso? Eu morri? Posso só uma frase. Só tem uma maneira de eu comprovar isso. Ressuscitando. A compreensão que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, 25. Tá, eu sei que ele falou que ele morreu por mim, que Deus não imputou o meu pecado em mim, mas colocou sobre Jesus. Mas como eu sei que essa operação foi feita com sucesso? Como eu sei que Cristo fez isso com sucesso e que de fato agora eu posso ser declarado justo? De que maneira eu sei isso? A ceia está dizendo isso. Romanos 4, 25 diz o seguinte, o qual por nossos pecados ou nossas ofensas foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Justificação é quando Deus declara o pecador justo. Aqui um parêntese. Por exemplo, a NTLH ela tem por missão facilitar a leitura. Não significa que eu acho que ela conseguiu. Aí nesse texto, quando está a justificação, ela coloca aceitação. Que está englobado na justificação, mas não é só isso. O que é justificação? Não é só me aceitar. É Deus declarando que aos olhos dele, pelo mérito de Cristo, eu sou justo. É mais do que aceitar. Eu não somente fui aceito por Deus. Deus, quando me vê, ele vê a justiça de quem? Jesus. Isso é impressionante. O maior pecador arrependido, quando Deus olha para ele, o que Deus vê? Jesus. Isso acabaria com a nossa religião de crédito e débito. Essa semana eu estou devendo menos para Deus. Né? A outra semana, estou devendo para caramba. Agora eu estou em crédito. Como fala aquele famoso pregador dos Gideões, se ainda tenho crédito contigo no céu. Né? Ele ora assim, não, eu fui justificado. Como eu sei isso? Porque Cristo está vivo. Deus, ao olhar para mim, ele olha e fala, justo. Por quê? Porque eu mereço? Não. Porque o sacrifício de Cristo foi aceito. Quando a igreja reunida celebra a ceia do Senhor, ela está celebrando um fato, que por meio da ressurreição de Cristo, ela tem confiança que ela será salva. Ela tem confiança que ela está em um bom relacionamento com Deus.
Por quê? Porque ela é perfeitinha? Não. Porque ela tem todas as suas emoções coordenadas em ordem? Não. Porque ela venceu o pecado em todas as áreas da vida? Não. Aliás, se a gente pegar os últimos 7 dias do que nós pensamos e colocar no telão, ninguém mais aqui bota o pé na igreja. Né? Ninguém mais bota, nem eu boto o pé na igreja. Né? Não é por isso. É por quê? Porque ao ressuscitar, Cristo nos diz: o Pai aceitou o meu sacrifício. Foi pago em sua totalidade. Está consumado. Isso é o anúncio poderoso da ceia do Senhor. Quando nos reunimos, e aqui fala que anunciamos, tornamos público a morte do Senhor até que Ele venha, significa isso. Porém, é mais do que apenas compreender fatos. A salvação é mais do que compreender fatos do Evangelho. É muito mais do que isso. Teve um podcast, tem um ateu nesse podcast, participou, o nome dele é Pirula, não sei se vocês conhecem, ele é ateu. Ele falou o seguinte, no podcast: você não é cristão se você não reconhecer que Jesus Cristo é Deus e ressuscitou dos mortos. Ele está correto, ele compreendeu fatos do Evangelho. Ele está exatamente correto. Se você não crê nisso, você não é cristão. Não existe possibilidade. Espírita não é cristão, testemunho de Jeová não é cristão. Não é cristão, não tem. Fatos importantíssimos. Não crê que Ele é Deus e que ressuscitou dos mortos fisicamente. Ele ainda fala, fisicamente, não foi um fantasma, um espírito. Ele ressurgiu da tumba fisicamente. Um ateu falou isso. Isso é compreensão básica do Evangelho. Tem crente que nem isso sabe. Agora, saber isso não me torna um participante do Evangelho. Por isso que aqui fala o seguinte, olha que interessante. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, indica aqui participação. O que isso significa? Confiança e relacionamento com Jesus. Vamos lá para João 6, porque a ceia ela aponta para João, não o contrário como dizem os romanistas. João capítulo 6, versículo 48 e 58, ao 58. João capítulo 6, versículos 48 ao 58. Diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí Jesus continua e diz o seguinte no versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí o verso 58, esse é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que era pão material, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quando Jesus fala que ele é a água da vida, ele quer dizer que ele é água? Não. O que é que luteranos, católicos vão entender esse texto? Não, aqui tem que comer a ceia, porque senão não é salvo. Primeiro ponto. O texto aqui, quando Jesus falou, a ceia não foi instituída. Como é que ele dá uma ordem aos judeus de fazer algo que ainda não tinha sido instituído? Não tem como. Segundo ponto. Comer dele, se alimentar dele, é a forma de João dizer o seguinte: creiam nele, confiem nele, se relacionem com ele. É uma figura de linguagem, assim como a mulher samaritana: quem beber desta água que eu lhe der. Então agora tem o pão, o vinho e a água consagrada que bebe e vai para a vida. Não. O que é beber da água de Cristo? É confiar nele, é crer nele, se relacionar com ele. O que o texto está dizendo? Ele não diz que a ceia do Senhor dá vida, e sim que a ceia do Senhor aponta essa vida, porque a ceia fala desse texto e esse texto não fala da ceia, é o oposto. Então, o que significa isso? Que devemos participar do Evangelho. De que maneira? Confiando em Cristo, tendo comunhão com Cristo.
Quando nós celebramos a ceia, estamos dizendo o seguinte: nós participamos do Evangelho. De que maneira? Porque nós cremos em Cristo, nós nos alimentamos de Cristo, nós nos relacionamos com Cristo. Cristo é aquele que nos mantém dia a dia nos melhores momentos, nos piores momentos, não só quando celebramos a ceia, porque tem semana que você celebra a ceia e dá tudo errado, e você se sente fraco espiritualmente. A ceia não faz isso. Quem vai lhe fortalecer, quem é? É Jesus. Mediante aos meios de edificação que Ele coloca em sua palavra, que é a oração, a leitura da palavra, como é o povo de Deus. Mas o fato é que estamos anunciando ao mundo, e devemos também entender isso, que nós participamos do Evangelho. Eu sou um participante do Evangelho, por quê? Porque eu posso me ajoelhar e me alimentar de Cristo. A videira verdadeira, nada podeis fazer sem mim, Ele diz. Quando nós celebramos a ceia, estamos dizendo o seguinte: ao mundo inteiro e a nós mesmos, é Jesus quem me alimenta. É Jesus quem me mantém. Jesus é o meu pão. Jesus é o meu vinho. Jesus é aquele que é a minha refeição. Jesus é aquele que faz com que eu permaneça de pé. A vida cristã não é uma corrida sprint curta, 100 metros. Ela é uma ação silvestre. Ela é longa. Ela é difícil. Ela tem momentos que você vai estar mancando, que você vai estar sofrendo, como fala o Dr. Shedd. Alguns soldados chegarão lá na glória, sem pernas, sem braços, feridos, mas chegarão. Mas chegarão. Quando nós celebramos a ceia, entendemos uma coisa: nós estamos participando do Evangelho, não por causa da ceia em si, mas porque nós já temos comunhão com Cristo. Nós já nos alimentamos de Cristo. A pergunta é: você tem participado do Evangelho pela fé? Hoje eu vou participar, que eu vou comer um pão. Não é essa a pergunta. Você tem confiado em Cristo para a salvação, crido em Cristo para orientar a sua vida, se relacionado com Cristo nos piores e melhores momentos da sua vida? Cristo lhe mantém de pé? Porque isso é comer dele e beber dele. A ceia, ela aponta isso. A ceia lembra você: olha, você já se alimentou de Cristo essa semana? Você já comeu de Cristo essa semana? Não estou perguntando para você se você está comendo e bebendo um suco. Deus não habita no glúten ou na frutose, né? Não é, santo trigo, rogai por nós. Não é isso. Mas o Deus vivo. Porque aquele que come do pão da ceia morrerá, ou não? Aquele que bebe do suco da ceia morrerá. Mas aquele que se alimenta de Cristo viverá eternamente. Nós anunciamos ao mundo que, olhando esse símbolo, ele está olhando algo muito maior, que é o nosso relacionamento com Jesus, a videira verdadeira. E a ceia também expressa comunhão com o povo alcançado pelo Evangelho. Participação do Evangelho não é só comunhão com Cristo, é comunhão com o povo dele. Cristo é o cabeça. Como eu posso ter comunhão com a cabeça e não com o corpo? Não faz sentido. Vamos lá para 1 Coríntios 10. Versículos 16 e 17. 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Novamente, alguns vão dizer aqui: viu? Então, quando você celebra a ceia, você está ingerindo Jesus espiritualmente. Não, porque eu sou pão de... A igreja é um pão de verdade? É um pão espiritual? Não, isso é uma figura de linguagem. Não, é muito claro de entender. E a palavra não é porventura, a expressão é estim. Ela significa exatamente o que significa, em muitos locais como esse. Então, o pão que partimos não significa a comunhão do corpo de Cristo? E aqui fala uma coisa: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. O que ele diz? Olha, quando nós celebramos a ceia, estamos dizendo que temos comunhão com os nossos irmãos. Temos comunhão com o povo de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João 1,7, precisa abrir, mas diz o seguinte, que se temos a comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas eu li esse texto, cara, eu não concordo. Por quê? Porque eu não tenho comunhão, mas eu só li o texto, né? Não posso fazer nada. O que significa isso? Que quando celebramos a ceia, temos comunhão com o seu povo visível. E o povo visível é quem? A igreja local. Por isso que você escuta muito: aquele que está em comunhão com sua igreja local, né?
Imagina, o cara brigou com a igreja inteira, agora vou celebrar a ceia do Senhor em comunhão com a igreja local. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eu desprezo a igreja, mas vou lá na ceia para... Quem tem essa visão é sacramentalista, que vou tomar o poderzinho dos ursinhos Gummy. Quando nós participamos do Evangelho, participamos junto com o povo de Deus. Por isso que nós não damos ceia a doentes, acamados, porque é quando vos ajuntais na igreja, porque o povo de Deus está ali. A menos que a gente faça um cultão lá no hospital ou na casa da pessoa, aí está todo mundo convidado, convocado. Nós devemos entender que a ceia é comunhão com o povo alcançado pelo Evangelho. Mas há um terceiro aspecto que devemos compreender, que anuncia a ceia, é que ela nos dá, ou ela nos aponta, uma esperança causada pelo Evangelho. Verso 26, 1 Coríntios 11. Nós celebramos a ceia até quando? Aqui tem uma data de final. Até que venha. Até que Ele venha. Vamos celebrar até que Ele venha, porque essa esperança gera compromisso duradouro com o Senhor e com sua igreja. Olha, se a ceia, ela denota participação com o Senhor e com sua igreja, logo, eu tenho que estar em comunhão com o Senhor e com o seu povo até quando? Até que Ele venha para a participação da sua ordenança. Então, a ceia gera essa esperança gera um compromisso duradouro com o Senhor e com sua igreja, até que venha. Eu sou comprometido com Jesus e com sua obra. Por que eu faço isso com o povo de Deus? Até que Ele venha. O Mauro falou bem, que aqui no início, na BD, que a gente lê a Bíblia e acha que é uma mil maravilhas, né? Uma dúvida, algum irmão aqui nessa igreja está processando o outro na justiça? Ufa, que bom, medo de falar aí. Eu estou processando. Na igreja de Corinto, eles estavam processando e passeia, um processando o outro. Tinha um irmão que estava se engraçando lá, tendo um relacionamento amoroso com sua madrasta. A debate se o pai está vivo, se o pai não está vivo. Eu prefiro crer que o pai não está vivo. Por quê? Só porque eu prefiro crer nisso, porque ia ser demais, né? Então, a gente vê lá, briga em Atos. A igreja sempre foi imperfeita. Só que, ainda assim ela é imperfeita. Ela é a igreja de quem? De Deus, de Jesus. Então a ceia demonstra que eu tenho um compromisso com a igreja local. Eu tenho um compromisso com o Senhor e com o povo dele. Eu vou fazer isso até quando? Até que Ele venha. E essa esperança, além de gerar em nós o compromisso duradouro com o Senhor, gera em nós esperança que nos ajuda nas adversidades da vida. Nós passamos dificuldades, tribulações, nós nos alimentamos de Cristo, só que a vida é uma grande linha cheia de obstáculos e obstáculos difíceis. A vida de ninguém é fácil. De ninguém é fácil. Quando nós celebramos a ceia, estamos dizendo o seguinte: essas minhas lutas e tribulações, elas vão chegar ao fim. Por quê? Porque Ele vai vir. Porque Ele retornará. Porque um dia eu estarei com Ele. Porque um dia Ele estará aqui. Porque um dia eu o verei. Os meus olhos verão o Rei. Todos aqueles que o transpassaram verão o Rei. Quando nós celebramos a ceia, estamos dizendo o seguinte ao mundo inteiro: Ele voltará. Ele virá. Este mundo chegará ao seu final. Todos os meus problemas, os seus problemas, chegarão ao final. Todas as suas fraquezas serão banidas. Nós o conheceremos como somos conhecidos. Todo o seu velho homem que insiste em lutar contra você, o pecado, a fraqueza, será vencido. E quando nós celebramos a ceia, nós não estamos dizendo: olha, agora eu estou forte, vem. Estamos dizendo o seguinte: você pode vir, Satanás, o pecado do mundo, e você vai vir, mas um dia você não vem mais. Porque Ele virá. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Você celebra assim até quando? A ordem do meu Senhor foi até que Ele venha, para manter acesa essa esperança. Jesus voltará. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aqui diz uma pessoa que sofreu 3 naufrágios, muita chibatada, foi mordido por uma cobra, foi preso, no final foi decapitado, foi apedrejado, terrível. Ele chama de leve e momentânea tribulação.
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Como esperamos aquilo que vemos? Obviamente nós não esperamos, só esperamos aquilo que não vemos, até que Ele venha. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Deus está te dando casca, Deus está te fortalecendo, te capacitando para que você progrida na vida cristã. E quando você celebra a ceia, você avisa, olha, tudo isso vai passar, porque Ele vai vir. Aí naquele dia eu não celebro mais a ceia aqui, porque eu estarei num grande banquete com o Senhor, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com todo o povo de Deus. Os dispensacionalistas creem que as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. Eles são muito pessimistas, porque as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Senhor e da sua noiva, vai durar a eternidade. Vai durar a eternidade. Nós eternamente aí estaremos com Ele, juntamente com Ele. Mas enquanto Ele não vem, fazemos até que Ele venha. Dito isso, vamos ficar em pé.